Amanhã tem eleições na Venezuela e tem gente que ainda jura que lá existe algum tipo de democracia. Desde fechamento de fronteiras, a fechamento de veículos de imprensa, a instalações de mesas para votação sem a devida supervisão do partido de oposição e proibição de acesso à imprensa, entre proibição e expulsão, deportação de eurodeputados que vieram convidados pelo partido de oposição para observar as eleições, Maduro já fez de um tudo que prova que realmente a democracia na Venezuela morreu e morreu tem muito tempo. Eu preparei esse vídeo com muito carinho, é um especial onde a gente vai fazer um batidão de notícias de coisas que aconteceram apenas nas últimas 48 horas antes da eleição. Tá? Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente está aqui todos os dias a partir das 7 da manhã, de segunda a sexta, tá? Hoje é um vídeo bônus, porque como o assunto Venezuela me é muito caro, eu não poderia deixar passar batido a orientar ao meu povo o que um ditador travestido de democrata pode fazer com o seu próprio povo. Então, se você já é inscrito, dá uma olhadinha aí, verifica todas as suas coisas, vê se não passou uma democracia relativa aí madurense para acabar com a sua festa. Então vamos começar. Por que eu disse para vocês que é uma das eleições mais emblemáticas desde que a ditadura chavista se abateu sobre aquele país? Porque amanhã, domingo, é dia 28 de julho, é aniversário de Hugo Chávez, e claro que isso tudo está sendo utilizado tanto de um lado quanto do outro, mas como quem mantém o poder das ferramentas estruturais da administração do Estado, inclusive detém o poder bélico do Estado, é o ditador, então eu acho que o ditador vai vencer mais uma vez. Segura aí que vocês vão entender um monte de coisa, vamos lá. Aqui, olha, hoje no Mundo Militar começou a divulgar na sexta-feira à tarde que Nicolás Maduro fechou todas as fronteiras da Venezuela, faltando pouco mais de 24 horas para as eleições presidenciais. Todas as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas do país foram fechadas. A partir de hoje até a próxima segunda-feira, ninguém pode entrar e ninguém pode sair da Venezuela, tá? Quem noticiou isso foi a CNN da Venezuela, a mídia do regime está noticiando que Maduro fechou a bagaça toda lá. Foi fronteira com o Brasil, foi fronteira com outros países também, como a Colômbia, por exemplo. Aqui eu estou compartilhando com vocês o Efecto Cocuyo, tá? Que é uma mídia local, e diz que as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas anunciaram na sexta-feira o encerramento para a circulação fronteiriça de pessoas, bem como a passagem de veículos por ocasião da celebração neste domingo. Eles chamam de celebração, é a festa da democracia, das eleições presidenciais, tá? Deixa eu contextualizar para vocês, para que vocês entendam. A Maria Corina fez um apelo internacional para todo venezuelano que tivesse condições de entrar no país, votar e sair no mesmo momento, que o fizessem. E sim, nós tivemos uma espécie de êxodo ao contrário. Um monte de venezuelano voltou ao país para votar, quando de repente, na sexta-feira, justamente no dia em que os venezuelanos que estavam fora do país, que têm os seus trabalhos, chegariam em massa durante a sexta-feira à tarde, à noite, e durante o sábado, durante o dia todo. E foi exatamente aí que Maduro foi lá e mandou fechar as fronteiras. Mesmo assim, houve um êxodo em massa ao contrário, tá? Um monte de gente voltou ao território venezuelano para votar, acreditando que existe uma esperança de libertação da ditadura para que raie novamente o sol da liberdade naquele país. Mas Maduro foi lá e acabou com a festa. Isso aconteceu na fronteira do Brasil e a fronteira com a Colômbia. E aí tem um veículo que fez uma reportagem, eu vou soltar um pedacinho do áudio, mas trocando em miúdos aqui da reportagem, os venezuelanos estão denunciando que não estão autorizados a entrar no seu país para votar. Me apontaram um fuzil. Aqui o Google o X traduziu como espingarda, mas foi fuzil, tá? Eu vou soltar um pedacinho do áudio para vocês verem que a situação é mega real, não é coisa de zap nem de WhatsApp. Hoy se había anunciado
que estaría abierta para permitir el traslado de electores. Vamos precisamente a la zona de frontera donde está Richard Quiñones. Richard, ¿qué está pasando a esta hora? Andrés, muy buenos días. Lo que está pasando es que la frontera está totalmente cerrada. Amanecieron vallas en este lugar. Estamos ubicados en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta al sector de la parada de Villa de Rosario con territorio venezolano. Este es el panorama. Ya se ha habilitado lo que se conoce como un corredor humanitario. Ya pueden ingresar algunos médicos. También han podido ingresar el transporte escolar fronterizo con los menores que vienen a estudiar aquí a la ciudad de Cúcuta. Estas son las personas que se encuentran represadas acá porque intentaron ingresar hacia territorio venezolano y no lo lograron. Vamos a saludar a uno de ellos para preguntarles en qué contexto se quedaron. Muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cuál es su historia? ¿Se quedó represado acá, intentó ingresar hacia Venezuela? ¿Qué está buscando en territorio vecino? Muy buenos días. Buenos días. No, yo fui la primera persona que llegó esta madrugada aquí al puente. Como no vi a nadie que impidiera mi paso, seguí caminando y llegué hasta el puesto de la Guardia Nacional Venezolana. Cuando estaba del lado de allá, fui combinado por un guardia nacional a punta de fusil a que me regresara del lado colombiano. Só para vocês terem uma ideia. Então também é preciso lembrar a vocês que quando o Egito e Israel fecharam suas fronteiras para Gaza, o mundo deu cambalhotas de ódio e acusou tanto Israel como o Egito de criminosos de guerra, mas quando o Maduro fecha suas fronteiras, o mundo não dá um pio. É a hipocrisia sempre dos jornais que apoiam regimes ditadores de verdade. Bem, outra denúncia que está acontecendo aí a torto e a milhão pela rede social é que as instalações das mesas de votação, a maquininha, né, a urna, as instalações nos municípios, por exemplo, de Chacal e Sucre, as instalações começaram a partir das 8 horas da manhã, porém, essa matéria diz que os supervisores, os observadores do partido de oposição não foram permitidos acompanhar a instalação das mesas de votação e a imprensa foi proibida de entrar para fazer cobertura. Chacal e Sucre são um dos maiores colégios eleitorais ali do país, da região. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que Maduro aprontou até agora. Ele expulsou e impediu a chegada do ex-presidente da Argentina, do Panamá, do México, da Bolívia e ex-vice-presidente da Colômbia. Ele impediu e expulsou de chegar a delegação do Congresso espanhol, a delegação do Congresso chileno, um deputado argentino, uma senadora colombiana e observadores internacionais. Aí você pode dizer, mas Valéria, o Maduro disse que não queria mais nenhum observador internacional lá, só permitiu o povo do TSE do Brasil, que depois revogou ali a sua intenção de enviar realmente observadores, porque Maduro disse que as nossas urnas não eram editadas, o TSE ficou fulo das calças e disse, não vamos mais mandar ninguém. Mas anteriormente do Maduro falar essa besteira, imagina que nossas urnas não são auditadas, isso é um absurdo, né? Antes, os únicos observadores que Maduro disse que ia permitir eram os observadores do TSE brasileiro. E aí, como aconteceu isso, ele encerrou, desconvidou todo mundo que ele havia convidado como observador, inclusive os observadores brasileiros. Mas Maria Corina, como presidente do partido e como candidata da chapa de oposição, ela e o candidato que vai para a chapa, que foi para a chapa, eles têm o direito de convidar observadores internacionais para estarem presentes durante as eleições. Eles têm esse direito pela democracia, pela Constituição, a tal da Constituinte, né? Garante ainda esse direito para eles. E foi o que Maria Corina fez. Ela convidou esses ex-presidentes nomeados aí na sua tela e também delegação espanhol, né, de congressistas espanhóis, chilenos e colombianos. O que aconteceu? Maduro mandou deportar. Isso, nós temos também um caso de um avião que foi impedido de decolar onde estavam os ex-presidentes. Eu tenho a fala deles, vou pedir para vocês, calma que a gente vai trocar em miúdos, tá? Olha, ainda o efecto Cocuyo, ele diz, o governo expulsa parlamentares de Espanha, Equador e Colômbia
que vieram observar as eleições. Eles impedem que um voo com o ex-presidente que ia para a Venezuela, como observadores, decolassem no Panamá. Tem fala desse pessoal todinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro vou destacar a fala dos ex-presidentes mencionados anteriormente dentro do avião. Hay crisis, pero lamentablemente nos acaban de decir que tenemos que bajar, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros bajemos de aquí. Íbamos para allá porque queríamos estar con ustedes, queríamos apoyarnos en todo, a sabiendas que no nos iban a permitir siquiera salir del aeropuerto. Então ela está explicando, né, que a gente queria estar com vocês porque existem outros venezuelanos neste avião que está partindo do Panamá em direção à Venezuela, e ela está explicando, né, a gente queria estar com vocês, a gente queria observar, mas não foi possível. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o áudio. Nesse caso especificamente o áudio está bem ruim, mas eu espero que aqui o áudio do sistema tenha melhorado. Vamos lá. Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. Vocês entenderam? Então ele está explicando. O Maduro deu a seguinte ordem: este voo não decola enquanto nós, ex-presidentes, não desembarcarmos do voo. E eles realmente desembarcaram, e aí o voo seguiu para Caracas, tá? E ontem foi realmente um sururu de caroço na rede social depois da denúncia dessa senadora colombiana que foi deportada depois de tentar entrar na Venezuela, convidada pela Maria Corina para a observação das eleições mas super democráticas. O nome dela peraí que eu esqueci, é a Angélica Lozano Correia. Ela é senadora colombiana. Já já eu solto a fala dela para vocês, mas antes nós temos um recado dos nossos patrocinadores. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Então, o laboratório de Sinata Gotas pegou o Transresveratrol, colocou dentro do frasco do Sinata Gotas e você vai tomar 12 gotinhas pela manhã, vai colocar debaixo da língua, espera meia hora e depois você toma o seu café da manhã. Eu tomo as 2 cápsulas de ácido hialurônico à noite, mas de manhã é só o Sinata Gotas mesmo. O que esse produto vai fazer por você? Ele vai tratar a sua pele de dentro para fora, te ajudando a combater rugas, linhas de expressão, ressecamento, bigode chinês, flacidez. Você vai ter uma nova pele. Por quê? Porque todos os princípios ativos do Sinata Gotas, eles vão tratar de dentro para fora. E por que você vai sentir o efeito mais rápido do que passando creminho e passando aquele monte de coisa na pele? Porque como você pinga o Sinata Gotas de forma sublingual, debaixo da língua é a parte de mais poder de absorção que existe no corpo humano. Por isso que você percebe, por exemplo, a hiperidratação do Sinata Gotas na sua pele assim, ó. Eu percebi no 3º ou 4º dia, se não me engano. Eu uso Sinata Gotas desde outubro do ano passado. Eu estou muito satisfeita. Eu uso metade da maquiagem que eu usava para estar mais ou menos apresentável aqui para vocês. E eu sugiro com muita força mesmo, respeitosamente e fortemente, sugiro que você dê uma chance tanto para a sua pele quanto para o Sinata Gotas. O link que eu deixo no comentário fixado e na descrição leva você até essa página onde você vai ter todas as informações complementares. Tem outros depoimentos também, tem a opinião médica, aqui os nossos princípios ativos, aqui está o Transresveratrol,
que a Anvisa garante que está na nossa fórmula, e os nossos combos, tá? Nós temos combos de 1 mês de tratamento até 8 meses de tratamento. Porém, a gente sugere para você que quer experimentar, para saber se eu estou falando mesmo a verdade, a partir do 3º mês, de 3 meses de tratamento. Por quê? Fica muito mais econômico o valor pelo frasco e você ainda garante frete grátis para todo o Brasil e garante o presente do pote de ácido hialurônico que a gente manda para você, assim, com todo o nosso amor. Tudo isso, 3 meses de tratamento, fica menos de R$30 na parcela, se você dividir no seu cartão de crédito em 12 vezes. E eles aceitam todas as bandeiras, tá? Mas eles também aceitam boleto, aceitam no Pix, vê lá a melhor forma que você quer para adquirir o seu Sinatra Gotas e fazer o teste de fogo. E você também pode fazer isso, utilizar uma semana, e se você não perceber os sinais imediatos ali do Sinatra Gotas, você pode pedir o seu dinheiro de volta até os 7 primeiros dias, que a gente garante, tá bom? Link no comentário fixado e na descrição. Todo produto que você adquire anunciado aqui, você está ajudando a apoiar o canal. Bom, vamos ouvir a senadora colombiana, a Lozano, que foi impedida de entrar na Venezuela, ela que foi convidada da Maria Corina para ser observadora das eleições venezuelanas. Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de 1 hora en Caracas, en Maiquetía. Expulsan a 2 mujeres ecuatorianas, a otros 2 jóvenes colombianos. No nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando. Então vamos lá, ela está fazendo a denúncia, ela, equatorianos e colombianos foram impedidos de entrar no país, tiveram seus passaportes retidos, não puderam usar o celular para acionar a embaixada. Eu não sei o que faz um país ainda ter embaixada na Venezuela. No caso da Argentina, eu ainda entendo, porque tem refugiados venezuelanos, refugiados políticos venezuelanos, que pediram asilo à Argentina através da embaixada, mas outros países, se não têm exilados dentro da embaixada, encerra a embaixada com esse país, gente. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, se tem embaixada, tem embaixador. E sim, a senadora tentou entrar em contato, quis entrar em contato com o embaixador colombiano na Venezuela, e a polícia de Maduro falou que não toque no celular, não ponha a mão no celular. Logo em seguida, a mandaram de volta num outro voo, num avião, cuja passagem ela não havia comprado. Sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Cuando el avión aterrizó, aplaudieron y gritaron que por Venezuela dan la vida. Ojalá el domingo ganen a uso absoluto. No me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela. Este dictadorzuelo de 7 suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías: impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez de todos quienes iban en esos vuelos y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. Então ele está dizendo que o Maduro cometeu outros absurdos, ele proibiu os voos tanto de Colômbia para Venezuela quanto de outros países, e deixaram-nos, morgando lá no avião com muito calor, mas que ele pede a Deus para que tudo vá bem nas eleições venezuelanas. Espera aí que tem mais, tá? A senadora Lozano gravou outro vídeo agora já dentro do avião. Vamos ouvi-la. Eu vou trocar e-mails con vocês también. Aquí en el aeropuerto nos encontramos en el avión con este joven de Bogotá, 2 mujeres de Ecuador, otro pelado que tiene una empresa de turismo de aventura. Nos quitaron los pasaportes durante 1 hora y media, no nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamar, no nos dieron información. Nos embarcan en un avión, no compramos este pasaje y nos están sacando. Si eso le hacen a personas que vienen por el fin de semana, lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre. Acho que já deu para vocês entenderem, né?
A pergunta que não quer calar, o que Maduro está escondendo que ele não quer observador nenhum lá? Nas últimas eleições, ele fez questão de chamar observadores da turma dele, observadores que apoiam ele, de países tão comunistas ou socialistas que têm revolucionários no poder que apoiam a ditadura dele. O que aconteceu dessa vez que ele está mandando todo mundo embora e proibindo observação eleitoral? Eu acho que a coisa pode ficar muito ruim no domingo na Venezuela, tá? E aí, eurodeputados convidados pela Maria Corina para serem, né, observadores da eleição foram impedidos de entrar na Venezuela após Nicolás Maduro fechar todas as fronteiras do país. A ordem para fechar as fronteiras foi dada justamente no dia em que as delegações e observadores internacionais chegariam ao país, que estava agendado para isso. Vou soltar um pedacinho da fala deles para vocês. A Venezuela, invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo. Y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo esté amañada. Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida. Hemos reclamado en el momento en el que somos expulsados la presencia del jefe de los comandos de observación, José Luis Rodríguez Zapatero, y no ha venido. Hemos reclamado la presencia del embajador de España y probablemente por una orden del gobierno no ha venido. Nos han dejado a merced. O que ele está falando? Ele está falando que ele solicitou a presença do embaixador da Espanha, não tinha, solicitou o embaixador de outros países, não teve nada. Simplesmente o pessoal lá da alfândega de Maduro falou: filhinho, Andiamovia, vaza daqui, me dá seu passaporte, tá preso. Ah, porque eu vou ligar. Não vai pôr a mão no celular, não tem essa, acabou, vazem daqui. E vocês viram que ele é espanhol, né? E ele tá lá falando que nesse país miserável, desse miserável Maduro, não existe democracia e que ele deseja que no domingo a resistência possa ser vista como um caminho de volta da democracia ao poder. E teve outro congressista aqui que falou, né, eu estou no aeroporto de Caracas, onde aconteceu o que temíamos que pudesse acontecer. O tirano Maduro comportou-se como e impediu-nos de entrar na Venezuela. Eu acho que ele era um dos que estava naquele mesmo grupo, é o Miguel Tejado. Vamos soltar um pouquinho a fala dele aqui. El hecho de que no nos dejen ingresar en el país deja claro las dudas del régimen sobre la legalidad de este proceso. Não deixam a gente entrar no país e por isso garantem, né, assinam as nossas dúvidas a respeito da legalidade desse processo. Y las intenciones claras de manipular las elecciones del próximo domingo. Que ele tem a intenção clara de manipular as próximas eleições no domingo. Hemos venido aquí a apoyar las candidaturas de Edmundo González y de María Corina Machado y lamentablemente no nos dejan pasar al país a acompañar a nuestros compañeros. Les deseamos lo mejor para la jornada electoral del próximo domingo. Les deseamos lo mejor a la candidatura de Edmundo González porque será lo mejor para la democracia y lo mejor para Venezuela. Dizendo que deseja o melhor para a democracia na Venezuela, para as eleições de domingo, que eles vieram para apoiar tanto Maria Corina quanto seu candidato, mas que eles foram impedidos de entrar na Venezuela. O Janjo já falou alguma coisa? Bem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi nenhuma declaração do Janjo, nem de todo tipo de comunista aqui no Brasil, falando sobre este absurdo de Maduro fechar as fronteiras. Se Israel fecha as fronteiras, Israel é um criminoso contra a humanidade. O Egito fechar a fronteira com Gaza é criminoso de humanidade. Mas Maduro fechar corredor humanitário, o Lula não abre a bosta da boca para falar nada, nem Lula, nem PT, nem seus puxadinhos. É impressionante, me dá uma revolta, gente. Vamos lá. Bem, o espaço venezuelano, o espaço aéreo venezuelano estava assim, ó. Espaço aéreo totalmente fechado, ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai, ninguém voa. Está encerrado o assunto, não tem. Mas aí você se perguntar, Valéria, isso está acontecendo na Venezuela agora? Essa dúvida a respeito da legalidade do pleito eleitoral? Não, gente. Vou mostrar aqui para vocês uma matéria que eu não vou poder trocar muito em miúdo, não vou opinar, vou dar só o fato da matéria. Tá? É uma matéria da BBC, é de 2017, e a manchete diz: empresa aponta manipulação em eleição na Venezuela.
As eleições da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela tiveram sua participação manipulada. Afirmou, naquela quarta-feira, a Smartmatic, empresa responsável pelo sistema de votação e contagem eletrônica na polêmica votação. O governo de Nicolás Maduro havia afirmado que 41% dos eleitores, cerca de 8 milhões de pessoas, foram às urnas. A gestão ainda não se manifestou sobre as acusações da campanha de que o número foi inflado. No domingo, os votantes elegeram a Assembleia Constituinte com poderes ilimitados, duração desconhecida e com a missão de redigir uma nova Constituição e reformar o Estado. Foi a mesma eleição onde a esposa dele foi eleita como congressista e o filho dele, que até o momento era um absoluto desconhecido, também foi eleito. Foram escolhidos nessa votação com a manipulação de mais de 1 milhão de votos, 545 membros que darão início a uma nova era no país após os 18 anos de aprovação da Carta Magna venezuelana promulgada em 1999, primeiro ano de governo do então Hugo Chávez, presidente, padrinho político de Maduro. Então, foi essa constituinte que terminou de destruir o legado de democracia, o resquício de democracia que existia na Venezuela. E quem garantiu isso, quem denunciou isso, foi a Smartmatic, a empresa responsável pelo sistema de votação eletrônica e contagem de votos na polêmica votação. Então, não. As eleições, venezuelanas, elas deixam muitas dúvidas a respeito de sua legalidade já há muito tempo. Não é de agora. Sempre foi assim. Desde que essa maldita urna eletrônica saiu de lá e foi para alguns países, direita não ganha. O que aconteceu em 2018 foi um tremendo de um milagre aqui no Brasil. Porque a verdade verdadeira é essa, tá? E aí, o Janjo, ele não tá nada feliz, ele tá revoltado. E sim, eu vou compartilhar um corte da Globo News, porque eu não achei nenhum outro corte. O que está acontecendo com o Janjo? A mesma coisa que está acontecendo com Maduro lá na Venezuela. Ninguém quer ser visto perto do cara. E aí o Janjo hoje, ele externou uma certa insatisfação, olha só. É mostrar à sociedade brasileira que a convivência democrática, respeitosa na diversidade, é salutar para uma cidade, para um Estado e para a União. Todas as vezes que eu viajo para o Estado, eu convoco o governador. Convoco o governador porque eu quero que ele vá, eu quero que ele fale, eu quero que ele diga o que ele tiver que dizer para o povo lá. Alguns não têm comparecido. Possivelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o estado que ele gostava. Tá bom, né? Senão a gente vomita. Bom, vamos lá. Primeiro ele diz que ele convida todos os governadores, mas não vão. Só para vocês terem uma ideia da abstenção, gente, são 27 governadores, né, no país. Apenas 8 compareceram a esse evento aí de projetos de recursos do novo PAC, tá? Que já vai ter aí 30% de contingência. Ok. Aí o que ele fala? Ele quer que o governador vá aos eventos dele, que o governador fale o que ele quiser. Sabe o que ele está querendo? Ele está querendo que o governador suba no palanque dele para associar a imagem dele à do governador e poder indicar os seus prefeitos e vereadores para aquele estado. Só que os governadores, por sua vez, entendendo mais ou menos o que está acontecendo no país, porque eu desconfio que a maioria não tem a menor ideia do que está acontecendo no país, a maioria não tem a menor ideia do que significa zona de retaguarda, campo de batalha, como vocês de pianos aqui sabem muito bem do que se trata. Mas os governadores estão de olho nas próximas eleições locais, as eleições minoritárias, as eleições estaduais. Eles estão tratando com o povo. Eles estão vendo a opinião do povo. E eles não querem ser vistos com este estafermo. Essa jaca cachaçada que ninguém sabe como foi parar lá em cima do poste. Não diga que você sabe.
Senão a democracia se ofende. Entendeu? É isso que está acontecendo. Ninguém quer ser visto do lado dele, exatamente por causa das eleições. Talvez o ano que vem, até metade do ano, alguns cedam e comecem a comparecer a eventos, mas aí depois começa a corrida pelo quê? Pela presidência. Então os caras não vão querer ser vistos do lado de gente como essa. Perdão, em contrapartida, do outro lado do espectro político brasileiro, quem tem? Tem Birulindo da Bolsopil, na convenção do Partido Liberal, lá em Porto Alegre. Ontem, que começou às 20 horas. Eu vou tentar abaixar aqui um pouquinho o áudio, porque o áudio desse vídeo está imenso. Vamos lá. Você pode procurar nesse evento, tá cheio de político, tá cheio de candidato, tá cheio de prefeito, tá cheio de governador. Pode procurar nos eventos de Bolsonaro, que vai encontrar. Sinceramente, Bolsonaro não foi abandonado pelos governadores. Só o governador que não gruta é o governador petista. Ainda assim, tem senador petista e tem deputado petista que tenta passar um paninho, se fazer de eu sou mais ou menos, e agora eu tô com Bolsonaro para poder surfar a onda de elegibilidade que Bolsonaro abençoa quem ele aponta. Aí Janjo tá chorando porque ele foi abandonado. Gente, 8 dos 27 governadores. Isso diz muito a respeito da nossa consciência política e de comprometimento político, que é ser visto ao lado deste estafermo abençoado por Deus. Nem é bonito por natureza. Então é isso. Se vocês sabem orar, orem, rezem, peçam a Deus que realmente aconteça um milagre na Venezuela e que a eleição possa realmente derrubar Maduro e que isso possa ser respeitado. Vou cravar aqui com vocês, não vou expor os meus sentimentos. Se tudo se repetir, Maduro vai ganhar, vai ter uma pequena revolta que vai ser imediatamente reprimida com violência, como aconteceu todas as outras vezes em que processos eleitorais venezuelanos não convenceram a população de que era um processo, primeiro, legal e sem nenhuma transparência. Não teve nenhuma transparência. Por isso as pessoas ficavam em dúvida a respeito de sua legalidade. Quero saber o que vocês acham, deixa aí nos comentários para mim, sabe que o comentário é muito importante. Mas, acima de qualquer coisa, o comentário dá um feedback para mim, para eu saber se eu estou sendo entendida. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar agora. A gente está precisando, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição, tá? Aqui embaixo tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha também de fora do Brasil. Deus abençoe a Venezuela, Deus abençoe o povo venezuelano. Antes de ir embora, eu tenho que falar para vocês, o território venezuelano é de extrema importância para a Rússia e para a China, que tem sede, gana de atacar os Estados Unidos, mas do território originário desses países, eles não conseguem. Mas da Venezuela, talvez consigam. E é muito importante que a Venezuela continue dominada para que as bases militares possam funcionar no caso de uma terceira festinha mundial. Isso é aterrorizante. Orem pela Venezuela. Talvez muito de nossa segurança e soberania dependa disso. Conto com vocês. Ótimo sábado e um maravilhoso domingo. Obrigada pela presença de todos.